prazer de estar aqui hoje para conversar sobre ideias, trocar ideias nesse programa do Instituto de Estudos do Ministério Público. Eu agradeço muito a oportunidade de trocar um pouco e falar um pouco das coisas que eu me apaixono, porque ideias, a gente tem que estar brigando por elas. Meu nome é Helena Quer do Amaral, eu sou administradora de empresas, com mestrado em Administração Pública na GV de São Paulo. Eu trabalhei quase toda a minha vida no setor público, passando por Governo do Estado de São Paulo, Prefeitura do Município de São Paulo e em Brasília, na presidência da Escola Nacional de Administração Pública, na ENAP. Também fui da Petros, gerente executiva de planejamento e depois diretora, e tive a oportunidade de participar em muitos conselhos de administração e conselhos fiscais. E nos últimos anos, o meu foco profissional e de paixão está sendo estudar diversidade, equidade e inclusão. E por que diversidade? Bom, nós vivemos num país com 6 biomas, da Caatinga ao Cerrado, a Mata Atlântica e a Amazônia. Nós temos realidades climáticas, físicas, completamente distintas, que produzem biomas com riquezas distintas, riquezas em fauna, flora e econômicas. Isso também é um país que tem uma diversidade de povos que o constituem. Desde os 240 povos indígenas, as variadas migrações e imigrações que fizeram a cara do Brasil. Um país diverso, com vários falares, pronúncias, culturas regionais e um potencial de criação, de inovação, imenso. Pena que isso não se traduz concretamente nos resultados econômicos brasileiros. Tem várias causas, eu vou abordar a que tem a ver com a diversidade. A gente vive há uns 30, 40 anos com estagnação da produtividade. O Brasil inova pouco. Nós estamos na 62ª posição do mundo em inovação. E somos a 9ª economia. Por que que a gente não consegue fazer mais? Porque a gente desperdiça talentos. Talentos das pessoas mais diversas, que ou não conseguem acesso à educação e quando entram nas empresas ou nas administrações públicas, não conseguem que suas capacidades sejam plenamente desenvolvidas e usadas. Os sonhos das pessoas não são iguais, porque as pessoas com as dificuldades que vêm sendo feitas desde o começo da sua vida, de exclusão, eles sonham mais baixo, eles perdem a paixão de achar que eu posso muito. E eu sonho com um país onde todas as pessoas têm as oportunidades para crescer, se desenvolver, em qualquer lugar que trabalhem, dediquem sua capacidade intelectual, emocional e cultural. Então, vamos tentar ver o que aconteceu, né? Porque eu sei que por muito tempo não se achava que o Cerrado era um bioma importante. E hoje nós sabemos que ele tem uma riqueza, uma não, muitas riquezas, que se traduzem num retorno do agronegócio brasileiro. Então, talvez, utilizar melhor a capacidade dos não brancos, dos indígenas, das mulheres, pode fazer com que esse país produza mais e seja mais harmônico. Então, vamos ver o que acontece. Nós temos vários tipos de dificuldade de lidar com o diferente. Nós somos diversos. A gente, quando eu me apresentei, esqueci de falar que eu tenho quase 64, quase 65 anos, tenho uma união estável de 40 anos, tenho 2 filhos homens já de 36, 38 anos, profissionais, 4 netos. Então, eu sou única. Eu sou única, sou diversa, mas sou interdependente e sou uma brasileira como mais de 200 milhões, que preciso me relacionar, trabalhar com os outros. Então, eu não sou tão única. Eu sou diversa. O que acontece é que nessa diferença da gente querer ser indivíduo
e a gente não ter convivido com todas as diversidades, existe uma coisa que a gente chama de viés inconsciente, que faz com que a gente ou tenha medo ou não tenha vontade de se aproximar do diferente. O medo pode ser assim: eu vejo uma pessoa correndo na rua, uma foto, eu peço para vocês falarem quem é, uma pessoa vai responder: ah, é uma moça fazendo jogging. E o outro fala: é um homem fazendo jogging. E a terceira fala: é um ladrão fugindo da polícia. Se essa pessoa for negra, ela pode estar fazendo jogging, ela pode ser um executivo, mas a primeira leitura de quem olha para essas situações, muitas vezes, é carregada de um viés inconsciente. Um viés inconsciente que às vezes nos ajuda a nos proteger, porque a gente vê sinais de que pode ter algum risco para as pessoas. Mas a consciência é o primeiro remédio contra a gente trabalhar com viés, com o não respeito a todas as pessoas com quem a gente trabalha, com quem a gente convive em casa, etc. Existe também o que é pior, quando isso se consolida e vira um preconceito. Isso é muito, muito comum em todas as culturas. A gente tem que só falar assim: bom, e o que eu faço com isso? Eu tenho que combater. Tanto o viés inconsciente quanto o preconceito estão muito ancorados quase que numa certa tolerância que a cultura brasileira tem com comportamentos autoritários e desrespeitosos. As pessoas muitas vezes falam: não aguento essa história de politicamente correto. Só que a linguagem, ela é uma das questões primeiras para criar uma incapacidade individual de entregar tudo que pode, porque você vai ficando assim, quase que impedida quando as pessoas caçoam do seu sotaque, quando as pessoas caçoam do jeito que você se veste, do seu cabelo. Então, assim, o preconceito traduzido em culturas preconceituosas e tóxicas, eles impedem não só a diversidade, a inclusão, mas a própria a potência da atividade econômica qualquer. Uma empresa com culturas tóxicas não tem mesmo desempenho que empresas que têm uma cultura de diversidade e inclusão. Veja-se a Natura. A Natura hoje é um grande exemplo de uma cultura que é consciente e preocupada cotidianamente, tanto internamente com questões de diversidade ambientais, quanto com relação ao seu entorno. Então, são empresas essas que se pautam por critérios ambientais, sociais e de governança, contra as que não toleram as práticas tóxicas, completamente apartadas. E estas têm uma posição explícita contra o racismo, que é a pior expressão desses preconceitos. Então, a diversidade, ela limita, a falta de diversidade nos locais de trabalho, ela limita tudo, limita as pessoas e limita a produção. E como é que a inclusão pode acontecer? Bom, para começar, nem todos são iguais. Então, assim, as diversidades, nós temos que... O ideal seria que as empresas ou os governos tivessem um mapeamento das diversidades que existem no local onde a gente trabalha. Porque se as pessoas têm alguma dificuldade motora, auditiva ou visual, o próprio mobiliário deve ser diferente. Eu me lembro em enterros que eu fui, que tinha 3 cadeirantes e não conseguiam chegar no local para se despedir dos seus entes queridos em cemitérios, que são lugares que tinham que se pautar pelo respeito em primeiro lugar. Então, eu vou contar uma historinha que eu vivi quando eu estava na ENAP.
que era, a gente fez uma pesquisa sobre ocupação de cargos de liderança e por mulheres e negros. O resultado quantitativo era para ser um retrato mesmo, para ser comparado anos depois, e a gente já intuía que aconteceria isso. Havia poucas mulheres em cargos de direção, praticamente nenhum negro. Na época, o Gil era ministro da Cultura e era a nossa grande expressão dessa diversidade, mas vocês veem que é uma coisa fortuita e única, aconteceu naquele momento. Mas nós entrevistamos qualitativamente algumas pessoas. Eu entrevistei uma executiva bárbara que tinha lá e falei, olha, mas tem muitas mulheres aqui? Olha, tá vendo aqui? A maioria que trabalha comigo é mulher. E quantas ocupam cargos de direção? Ela pôs a mão na cabeça. Eu falei, Helena, eu nunca tinha me dado conta dessa pergunta. Então, a exclusão, ela se dá, às vezes, por uma falta de consciência de pessoas que têm um compromisso com a inclusão. Então, é preciso um programa importante de transformação cultural, caso a gente queira ter todo mundo junto. Essa consciência, vocês imaginam, se fosse uma corrida, eu devia estar 10 passos atrás do que a filha da moça que trabalhou comigo aqui como empregada doméstica, que é filha única, de mãe solteira, cuja mãe, para trabalhar e sustentar essa menina para trabalhar e para poder fazer o que ela faz, pegava 2 horas de condução para vir e 2 horas para voltar para casa. Nós não somos iguais. Nós não somos iguais. Nós temos que virar de ponta cabeça a discussão de meritocracia e começar a ter mais consciência de tudo que a gente faz. Uma outra historinha. Uma mesa discutindo um projeto. Várias pessoas. De repente, a pessoa levanta a mão e fala assim, olha, podia fazer isso, isso, assim. Tá aí? Ninguém se manifesta. Segue a discussão, de repente o chefe no final fala assim, bom, então já que vocês não têm nenhuma ideia, eu vou resolver o problema. Vamos fazer isso, 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 isso. Que era a proposta que aquela moça tinha colocado. O que aconteceu? Aconteceu aquilo que é muito comum. Às vezes, você interrompe a mulher quando ela vai falar, interpreta o que ela está dizendo. Ou uma outra minoria, que pode ser racial, regional, etária ou de orientação sexual. Não tinha nenhum aliado desta pessoa na mesa. Alguém que falasse assim, boa ideia que a Maria trouxe, boa ideia que o João trouxe. Vamos continuar, explica melhor. Então, assim, a escuta, além daquele mapeamento de diversidades, é chave. A gente tem que olhar e escutar muito. Nunca interpretar o que o outro está falando. Porque já aconteceu comigo, eu fui fazer uma disputa de uma vaga no emprego, e daí ele falou assim, você tem filhos? Eu falei, tenho. Ah, então você não pode viajar. Eu falei, eu posso. E eu saí da sala, falei para o meu marido, não peguei a vaga porque ele inferiu que eu não posso viajar. E eu poderia. Tinha um companheiro que dividia as coisas comigo. Então, o que mais a gente pode fazer? A gente tem que mudar muitos processos de trabalho. Um dos clássicos é fazer a seleção cega. Eu recebo o currículo, seja para ingresso, setor público, felizmente, isso, de uma certa forma, está resolvido, porque o concurso público é por capacidade e as mulheres estão estudando muito, estão entrando, mas para outras, para subir na carreira, isso é uma limitação, e no setor privado isso é uma limitação. A seleção cega significa que eu leio o currículo pelo que está escrito. Eu não sei se é um homem, se é uma mulher, se o nome é um nome fácil de falar, se o nome é um nome difícil, esquisito, que eu não quero conhecer, se é uma pessoa gorda, se é uma pessoa de origem oriental, árabe, e eu pego os melhores e faço a entrevista. Uma outra coisa que é importante de fazer, a gente precisa criar mecanismos de mudar a linguagem da empresa. Já comentei isso, e combater
os comportamentos tóxicos, melhorar os ambientes físicos, para acolher quem tem algum tipo de deficiência, quem muito a entregar. E fazer mentorias e mentorias e mentorias e patrocínios e aliados. Não tem como a gente sair de uma história diferente da que eu tive, vou insistir nisso, de um acolhimento paterno e materno, um monte de livros em casa, tias e tios que me estimulavam, davam presente de livro, contavam história de viagem, com alguém que tem uma história mais difícil, seja econômica, seja afetiva. Essas pessoas precisam fazer desabrochar o seu potencial, tirar as amarras das inseguranças que foram historicamente construídas desde a primeira infância. E isso, ter mentor, ter programa de mentoria, ter um treinamento de liderança inclusiva, tudo isso ajuda. É um trabalho de anos e anos e anos para mudar a cultura que a gente tem, porque o país tem uma cultura de tolerância com o desrespeito e de estar sempre na mão, e as pessoas, ainda voltando para aquele conceito do viés inconsciente, tendem a escolher para as posições de chefia e para as lideranças políticas e para tudo, pessoas parecidas com elas mesmas. E a gente reproduz uma elite que é sempre a mesma. A gente não fica indignado quando as mortes de Covid acontecem principalmente nas periferias, em quem tem casa que não tem como fazer o isolamento físico e fazer trabalho remoto sem ter computador e educar à distância sem computador e sem internet. Então, assim, é um país que precisa ouvir, ter empatia, andar com o sapato dos outros. E a gente pode ter um país que não tenha mais uma juíza que escreve assim, ele é culpado por conta da sua raça. Isso não pode mais. Então, nós vamos ter que construir esse país juntos. Por isso que a troca de ideias é uma delícia. E eu acredito muito, muito, muito com a minha história feminista, que todos e todas podem furar o telhado de vidro e ser o que quiserem, se tiver aliados, uma posição consciente, porque a gente erra, a gente às vezes é deselegante com quem a gente julga sem perceber, já saiu o que a gente não devia ter falado. Então eu desejo a todos e todas nós um futuro com mais diversidade, mais equidade e mais inclusão. Muito obrigada por trocar essas ideias comigo aqui. Um abração.